Meu filho cometeu racismo. O que fazer? Olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio Ventura. Estamos aqui no Ventura Educacional com nossa escola de paz, trazendo temas relacionados à educação. Então, você que é pai, mãe ou cuidador de criança, ou você que é criança, adolescente também, cola aqui com a gente, que a gente vai fazer algumas reflexões muito bacanas. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, segue a gente. Comenta aqui se você tem um tema do qual você deseja que a gente fala. Se a gente puder falar, nós vamos falar, claro. Bora lá. E aí? O que fazer, hein? Quando teu filho, quando comete algum tipo de racismo, né? Gente, primeiro ponto, o que a gente precisa é tomar consciência do racismo e saber o que é o racismo. Hã? Eu coloquei aqui pra gente refletir já um negócio bem inquietante, né? Racismo reverso não existe. Racismo reverso não existe mesmo. Veja bem, as concepções modernas de racismo, né? A gente entende o racismo não como simplesmente um xingar o outro. Também isso pode ser isso é uma expressão do racismo. Mas o racismo está diretamente relacionado ao que nós chamamos de economia do poder, ou seja, a distribuição do poder, ou seja, quem manda mais em uma dada sociedade. Então, se o menino chama o outro de branquelo, não é racismo reverso. Porque não são as pessoas brancas a maior parte que estão nas favelas. Não são as pessoas brancas que não conseguem emprego por serem brancos. Não são as pessoas brancas, dizendo claro de um modo geral, que são mais paradas pela polícia, né? São as pessoas brancas as que mais têm diploma universitário, as que têm melhores condições de vida. Então nós vivemos em uma sociedade racista, a gente tem que reconhecer isso. O xingamento é uma expressão do racismo que não deve ser suportada, né? Então a gente não pode falar que existe o racismo reverso quando nós tratamos de Brasil. Então, às vezes, uma criança xinga a outra de ou africano. Quando ele xinga a outra de africano, na cabeça dele vem uma memória que é construída de uma sociedade tribal, atrasada, gente fazendo uga, uga, uga. Ou de gente preta que a vida inteira foi submetida, ou que está lá no livro de história, né? O homem preto amarrado no pelourinho com a bunda de fora levando as chibatadas. Então, quando a criança xinga a outra de ou africano, para ele é essa memória. Ele está dizendo aquilo que a nossa sociedade diz o tempo inteiro. Vocês são inferiores e o poder não está na mão de vocês. É muito diferente quando a criança fala, ô japonês, ô russo. Que imaginário vem na sua cabeça de negativo relacionado a japonês e a russo? Japonês, a não ser o fato de ter o olho amendoado, mas todo mundo fala que os japoneses são inteligentíssimos, são desenvolvidos, os russos tal e qual. Então entende. Aqui na nossa sociedade, essa ideia do racismo reverso, de o negro chamando o outro de branco, isso não existe. Cada sociedade tem sua estrutura racista. Então, por exemplo, você pega a sociedade espanhola, por exemplo. Muitos espanhóis são racistas em relação aos bascos, porque os bascos, eles são uma minoria. E não se trata de cor, trata-se de etnia. O nosso racismo é baseado na cor. Na Espanha é baseado na etnia, que um basco é tão branco quanto um espanhol, quanto um catalão. Lá na China, por exemplo, a gente tem o racismo contra diversas minorias, né? Tem um povo lá na China chamado que é os Uyghurs, Uyghurs, aliás, eles são uma minoria que inclusive são aprisionadas em campos de concentração. Então, por exemplo, lá na China existe uma estratégia de governo racista contra
uma minoria. E esse é o racismo. Então, o racismo, ele está ligado à estrutura de poder daquele lugar, daquela sociedade. Então, é por isso que o racismo reverso não existe. Porque eu, como preto, eu não consigo, quando eu chamo alguém de branco, trazer para a ideia de branco toda a história de sofrimento, toda a história negativa que está dentro da ideia de quando uma pessoa me chama de preto. Porque quando ela me chama de preto, ela quer evocar essa ideia para mim. A gente ainda não tem isso construído. Então, quando meu filho comete racismo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter consciência disso. É buscar entender, buscar aprender, desafiar aquilo que eu sei sobre isso para que eu possa atuar. E aí, essa pergunta, essa indagação, é uma coisa que muitos pais evitam. O que você vai fazer se você descobrir que o seu filho cometeu um ato racista? A nossa primeira negação, a nossa primeira ação tende a ser a negação, a raiva ou a vergonha. Né? Mesmo quando a gente já conhece, já sabe e tem consciência antirracista. Mas é precisamente nessa hora que nós precisamos agir com consciência, de forma racional e não impulso. O racismo não é uma coisa qualquer, é uma violência muito grave cometida em relação a uma parte da população. E por isso ele tem que ser tratado com seriedade. E aí a gente vai cair naquela perguntinha, mas o que eu faço? Eu castigo ou eu converso? Corrija com firmeza. Ensine sem violência. Ensine com empatia. Punir sem ensinar é a mesma coisa de apagar o fogo com gasolina. O objetivo não é apenas mostrar que a criança, o adolescente, que o jovem errou, é mostrar também o porquê que ele errou. Quais são os conteúdos que estão ali imbuídos, implícitos, disfarçados na fala dele ou dela. É ensiná-lo ou ensiná-la como agir de forma diferente. E isso exige firmeza, sim, mas também exige uma escuta, exige uma presença, exige uma coragem, exigem a capacidade e o tempo para enfrentar conversas difíceis. A paternidade acontece de verdade nos momentos difíceis, gente. Tem que trazer para o seu filho e para sua filha as causas do racismo. O racismo não é piada. Racismo machuca, causa dor, marca, segrega, exclui, diminui, limita, impossibilita, invalida. Talvez seu filho, sua filha, como a gente tem um racismo estrutural, ou seja, ele está na ordem do dia, ele está ali diluído na nossa cultura. Talvez o teu filho e tua filha tenham dito algo sem intenção. Mas a falta de intenção não anula o impacto daquilo na vida do outro. Imagina a dor de uma criança sendo ridicularizada constantemente pela sua cor, ou pela textura do seu cabelo, ou pela sua origem humilde. O racismo, gente, ele fere a autoestima. Ele fere a noção de pertencimento, o direito de existir em paz. Por isso a gente precisa de ir além da pura e simples correção, mas a gente precisa de atuar na transformação
de valores. Os valores precisam ser transformados, precisam ser modificados. E como que a gente pode ensinar este respeito? Como que a gente pode ensinar esses valores? Valores não são coisas que nós ensinamos tão somente com palavras. É claro, a palavra é importante, mas valor é uma questão de vivência. O racismo é sempre aprendido e o respeito também. A melhor forma de ensinar é dar exemplo. Mas, né, nas conversas em casa, nas amizades que nós cultivamos, nas reações diante das injustiças, nós temos que ter cuidado para que nós constantemente não apresentemos para o nosso filho uma ideia de sociedade. Ah, mas eu nunca ensinei racismo para meus filhos. Quantos amigos você tem que não são da sua cor, que não são brancos? Você coloca seu filho para conviver com pessoas não brancas? Você coloca seu filho para conviver com pessoas indígenas, com pessoas negras, de outras etnias? Você se incomoda diante de um comentário racista? Se o seu filho, ali naquele momento em que alguém faz um comentário racista, ele vê que você não se incomoda, ele entende que você compactua, que você acha certo. Mas eu nunca falei uma palavra racista com meu filho. Mas eu menti diante de um comentário racista feito, eu ri. A educação antirracista começa dentro de casa, com os nossos exemplos, com as nossas ações. E falando aqui especificamente de adolescência, a gente tem que pensar uma outra abordagem. Uma abordagem pautada num diálogo maduro, numa reflexão profunda e numa responsabilização real. Na adolescência não basta, não pode. É preciso construir a consciência. E isso se faz com escuta, com conversa, com olho no olho, com responsabilidade. Perguntar para o seu filho, para sua filha, pergunte para si mesmo quais são as raízes dessa atitude. De onde que vem essas ideias? De onde eu construí isso? O que nós podemos aprender? É hora de a gente ajudá-los a enxergar o outro tão merecedor de dignidade, de respeito, quanto ele mesmo ou quanto ela mesma o é. E é claro, a escola tem um papel fundamental nisso. Punir só não basta. Também a escola é preciso educar. A escola não pode apenas, o aluno cometeu racismo, eu vou lá, expulso ele, transfiro ele da escola. Não. O aluno que comete um ato racista, ele precisa sim ser responsabilizado, mas ele precisa aprender com a dor que ele causou. E aí, nesse sentido, a escola tem o dever de criar espaços de diálogo, de mediação, de educação antirracista. Não se combate o racismo com silêncio, mas a gente tem que combater o racismo com uma ação pedagógica, uma ação pedagógica eficiente e eficaz. Senão, a gente não constrói uma sociedade antirracista. Espero ter te ajudado até aqui com as nossas reflexões. Você gostou deste tema? Comenta, curte, se inscreve, manda para pais, para mães e para adolescentes que precisam de ter essas conversas e fazer essas conversas.
e aquele abraço. Fiquem com Deus e em pé.